Glória a Deus, retornando da nossa quinta e última aula, segunda parte da quinta aula de como ser guiado pelo Espírito, né? Muitas pessoas, até cristãos, defendem a posição que os dons não são para hoje, né? Muitas pessoas rejeitam aí, pregam o cessacionismo, ou seja, que os dons cessaram quando se encerrou o cânon das Escrituras. Mas, na verdade, nós observamos que Jesus disse que o Espírito Santo estará convosco até a consumação dos séculos. Se o Espírito Santo está, ele não vai ficar com a atuação amarrada, ele não vai ficar com a manifestação amarrada. Agora, aquele que ora em línguas, a palavra de Deus diz que o seu espírito ora bem. Então ele se reveste no espírito. Embora o intelecto fica sem fruto, o intelecto fica sem entendimento. Então eu preciso orar em línguas e orar com o intelecto. Agora, orar em línguas, na verdade, é um dom, uma manifestação que tem aplicações práticas, né? Os dons do Espírito são bênçãos, são ferramentas do poder de Deus para nos ajudar a cumprir o chamado que nós recebemos do Senhor. Os dons são sinais da vinda do seu reino e ele nos ajuda a estabelecer o seu reino, o seu domínio, fazendo retroceder os poderes das trevas, da doença e dos demônios. Uma investida do reino é quando o poder de Deus é liberado na terra para realizar um sinal, um feito, uma maravilha, uma cura, um milagre. Isso daí é uma grande investida do reino dos céus. E é o Espírito Santo manifestando o reino de Deus. O que é reino? Reino é a forma de Deus agir, a maneira de Deus atuar, a vontade de Deus sendo estabelecida. Um exemplo específico é de quando a casa do valente está sendo saqueada devido ao fato de Jesus ter derrotado o diabo por meio da sua crucificação, ressurreição, ascensão aos céus e derramamento do Espírito. Nós precisamos derrubar essa casa e deixar Jesus ser Senhor de todo o coração, e não só de uma casa de Satanás dentro do coração da pessoa. Jesus não quer habitar em casinhas, ele quer o todo do coração. As Escrituras nos ensinam que os dons e os sinais são perpétuos. Interessante que a grande comissão que compreende em ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é uma grande comissão completa também. Olha só, Mateus 28, verso 18. Chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vamos ver a grande comissão escrita pelo evangelista Marcos. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem, em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a grande comissão está aí: cura, que é um dos dons do Espírito, está aí falar em línguas, que é uma das manifestações do Espírito, juntamente com a interpretação de línguas. Então, o poder, ele é importante para a pregação atual do Evangelho, né? Deus cooperava com eles com sinais, prodígios e maravilhas. Aquele que se torna cristão, ele tem que ser ensinado a fazer o que Jesus ensinou seus discípulos a fazer: curar os enfermos, expulsar os demônios, falar novas línguas. E curar os enfermos e expulsar os demônios estão no topo da linha, né? No topo da lista, aí como um dos primeiros. Então, nada indica que essas coisas só deveriam ser feitas até a Bíblia ser canonizada, até passar os 12 apóstolos do Cordeiro, até acabar a igreja primitiva só. Não. Assim como ele estará conosco até a consumação dos séculos, os dons e manifestação do Espírito também vão permanecer conosco. Desde o momento em que
batizamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devemos continuar ensinando o recém-batizado a curar enfermos, a expulsar demônios, a ter autoridade no nome de Jesus. As parábolas sobre o reino dos céus que Jesus contou em Mateus 13, elas parecem ser contrárias à visão do dispensacionalismo que vê a igreja dos últimos dias como uma igreja morna ao invés de uma igreja vitoriosa. Cada parábola, a do semeador e a da semente, a do grão de mostarda e principalmente a do fermento e a da farinha, ela ensina o aumento do reino de Deus, o aumento da ação e da manifestação do Espírito à medida que vai chegando o fim dos tempos. Em nenhum lugar essas parábolas indicam que o reino de Deus começará com poder de grande crescimento e que irá pulverizar-se, perder as energias e acabar minguado. Não, muito pelo contrário. Romanos 11, 29, Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outra tradução diz, são irrevogáveis. Uma vez que Deus deu, Deus não retira. É completamente oposto ao cessacionalismo, Não cessa, não termina, Deus não muda de ideia. Aquele que começou a boa obra, ele a completará. 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios 1, 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom nos falta. Paulo ora pelos irmãos da igreja em Éfeso e também ora falando acerca dos dons. Efésios capítulo 3, 14 a 21. Efésios 3, 14. Por causa disto, ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda plenitude. Deus quer que você seja cheio de toda plenitude. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Para que Deus possa fortalecer os crentes com poder por intermédio do seu Espírito no homem interior. Ele quer que os cristãos tenham poder. Ele tem um poder reservado para essa reta final. Ele quer que os cristãos sejam cheios da plenitude do Espírito de Deus. Agora, como poderíamos ser cheios de toda a plenitude de Deus se Ele removesse parte dos seus dons a nós? Muitas pessoas pregam e ensinam que os dons cessaram, que Deus não vai ter um novo derramar. Isso é uma tremenda mentira e um tremendo engano que nós não podemos deixar isso cair no nosso coração. A maneira de Deus receber a glória na Bíblia é por intermédio de sinais, prodígios, maravilhas, milagres, cura. Pelo fruto, o nome do Senhor é glorificado e o Senhor quer que nós venhamos dar muitos frutos. Agora, para dar esses frutos, você tem que ter uma vida de intimidade, comunhão, relacionamento com Deus e aliança somente com Deus. João capítulo 2, 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Então, sinais manifestam a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. Então, contrário ao que muitas pessoas ensinam e pregam, que no final dos tempos não vai ter o derramar do Espírito, não vai ter a plenitude, não vai se cumprir Joel 2, contrário a isso, é um grande derramar de Deus que tem para a reta final da igreja. Efésios capítulo 4, verso 7, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Claro que aqui ele está falando de dons ministeriais, mas aquele que dá dons ministeriais, motivacionais ou espirituais,
é o mesmo. Então vamos lá. Ora isso, ele subiu, quem? Jesus, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento. Os dons é para aperfeiçoar dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, nós observamos aqui que o Espírito Santo, como os dons ministeriais, como os dons espirituais, é até a igreja ser tirada da terra. Enquanto a igreja está na terra, ela necessita dos dons. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então nos mostra que os dons têm que continuar até que todos cheguemos à unidade da fé e nos tornemos maduros e venhamos a atingir a plenitude de Cristo. Muitos estão entristecendo o Espírito, não dando ouvidos ao que ele quer fazer, extinguindo o Espírito. E Paulo nos diz, não extingais o Espírito. Ignorando e não exercendo seus dons, não buscando direção, não sendo guiados pelo Espírito. Os presentes da sua graça, dado a nós. Quantas pessoas estão extinguindo o Espírito ao invés de se encher do Espírito, como Paulo diz em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O interesse que a palavra em grego é que está no tempo verbal, que significa ação contínua. Continue se enchendo do Espírito a cada dia, a cada momento, uma ação contínua. 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então, nós precisamos sim pedir, buscar pelo dom do Espírito. Por outro lugar, nós temos que dar ao Espírito Santo um tempo com qualidade. Tempo é a moeda de Deus na terra. Então invista tempo no seu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto, ora, busca a presença do Espírito Santo. Seu lugar pessoal, seu quarto de guerra, seu canto de adoração. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar o que já nos foi dado, sobrenatural e naturalmente, para plantar na vida dos outros. O seu futuro está nas suas próprias mãos. Você pode ver alguma coisa que ninguém mais pode ver. Você já sabe alguma coisa que os outros não sabem. Da verdade da palavra de Deus, como o salmista declara, pela palavra de Deus somos mais sábios que os nossos mestres, que não têm o conhecimento e a plenitude da palavra. Você pode resolver problemas que os outros não podem. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Então, na verdade, você pode ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Existem algumas metáforas. Deus sempre fala por meio de metáfora, né? Por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus é a porta. Claro, porta da salvação para a eternidade. Diz que ele é o caminho que te leva aos céus, que ele é a verdade e a vida, que ele é o pão, o alimento que desceu dos céus, o pão da vida. E assim também existem algumas metáforas acerca do Espírito Santo. Espírito Santo não é diferente. Lá em Isaías capítulo 11, nós vemos aí as 7 lâmpadas do tabernáculo, do candelabro, né? 7 lâmpadas, Isaías 11, nós vamos ver aqui. E repousará sobre ele. Ele quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor.
Não são 7 Espíritos do Senhor. É um Espírito que tem 7 manifestações. O Espírito de Deus, né? Então, uma das metáforas é que ele é o óleo. Óleo era usado para acender a lâmpada, o azeite fresco, a unção. Óleo representa unção, representa luz. Luz é uma outra metáfora acerca do Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, de luz. Como também a água da vida, do teu interior fluirão. Né? Água sacia a sede, mata a sede. Água lava o pecador. 2/3 do planeta é de água, assim como o corpo humano, 2/3 também é de água. Né? Então a importância de nós entendermos aí algumas metáforas. E João capítulo 3, verso 8, o vento. João capítulo 3, verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo aquele que é nascido do Espírito. Como também o fogo. O fogo tem suas características, suas qualidades, mas representa a purificação. E no batismo de Jesus, a pomba, né, foi numa forma de pomba. Agora, a pomba, ela é uma ave simples, ilustra uma beleza, mas ela é delicada. E você tem que saber como se aproximar, porque senão você espanta e ela vai embora. Né? Então nós temos que ser simples como uma pomba. Agora, também vemos em Hebreus capítulo 8, de 4 a 6. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. O Antigo Testamento era sombra do que no Novo Testamento é a realidade. Então o Espírito Santo, ele é Deus, ele é como um fogo consumidor que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Ele é mestre, ele é paráclito, ele é nosso advogado, ele é nosso intercessor. E aí ficamos a questionar quais as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ela vai ter dons e vai ter a manifestação dos frutos. Os dons estão lá em 1 Coríntios 12, os 9 dons do Espírito, palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, dom da fé, dons de curar, operação de milagres e maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Então são 9 frutos e 9 manifestações dos dons. E essas manifestações, elas podem ser aí dos dons do Espírito, do falar em línguas com visões, revelações, sonhos, profecias. E aí então, na verdade, nós temos que entender que há formas desses dons se manifestar. O Espírito Santo de Deus em nós, a necessidade de nós termos esse Espírito da verdade, esse Espírito na nossa vida, vivendo a verdade da palavra de Deus, vivendo essa verdade que muda a história, essa verdade que transforma a nossa vida e aviva a nossa vida, aviva a nossa história. Então é interessante nós observarmos todas essas riquezas do conhecimento do Espírito Santo de Deus. Quanto do Espírito Santo que nós temos perdido por falta do conhecimento, né? Então nós temos que ter temor, arrependimento, santidade, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Espírito Santo convence do pecado, do juízo e da justiça, então você se arrepende. O arrependimento, temos que ser levados ao batismo no arrependimento. Sem isso, nós não vamos ter a presença do Espírito Santo. Precisamos convidá-lo, precisamos desejá-lo, almejá-lo. João capítulo 7, verso 37, João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede,
que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas. Primeiro eu tenho que ir a Cristo, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então nós temos que entender que o Espírito Santo está disponível, mas ele só pode se manifestar em quem deseja, em quem tem sede, em quem tem fome. Temos que saber que ele é Deus, e Deus é santo, Deus é justiça. Então a pessoa tem que ser justificada pelo sangue de Cristo Jesus, porque ninguém vai conseguir ser justo por si mesmo. Deus é misericordioso. Então, assim como Deus é misericordioso, a pessoa também precisa exercer misericórdia e perdoar o próximo. Muitos não têm a manifestação do Espírito por falta de perdão. Deus é santo, então a pessoa tem que se santificar, vestir-se bem, falar bem, ter aí atitudes que não venham macular aí o nome do nosso Deus. Deus é amor, então nós temos que amar ao próximo e revelar o amor de Deus ao próximo. Deus é reto, então temos que mostrar essa retidão e justiça. Não adianta você cantar, pregar, evangelizar, ir aos perdidos, se você não tem uma vida que glorifique o nome do Senhor. Para terminarmos a nossa matéria, nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando falamos de batismo de fogo, muitas pessoas pensam logo em avivamento. Infelizmente, a palavra avivamento em muitas pessoas tem causado pavor, desespero, terror. Por quê? Porque só conhecem o mover falso, entre aspas. Não conhecem o genuíno. Os extremos da alma que chamam de derramar do Espírito. Porque não podemos deixar que o errado impeça de querermos desejar o correto. Existe um fogo de Deus, das brasas vivas do altar, aquele fogo que Isaías viu em visão no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías 6, vamos direto para o verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e diz: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O fogo de Deus nos purifica de todo o pecado. Muitas pessoas estão buscando poder, mas com a motivação errada. De nada adianta nós pedirmos fogo se ainda estamos mergulhados no pecado, no mundanismo, se ainda estamos mergulhados nas obras da carne, com impurezas camufladas que nos contaminam aos olhos de Deus. Batizar a igreja com fogo é papel do Senhor Jesus Cristo, mas arrependimento e oração é dever nosso. Nosso dever é arrepender-se e orar. A responsabilidade da igreja. Se arrependermos e orarmos, então ele nos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Agora, quando olhamos o fogo na palavra de Deus, nós poderíamos passar aqui uma matéria só para falar do fogo. Porque o fogo se manifestou na sarça que ardia e não se consumia. Naquele arbusto que pegava fogo, mas não se queimava. E ali Moisés teve um encontro, uma experiência. Tem um fogo que é o fogo dos homens, mas onde Deus entrou, o fogo é diferente. Purifica, depura. O fogo da fornalha de fogo ardente da Babilônia só queimou as amarras humanas. O que os homens amarraram os três, aquilo queimou. Dos servos de Deus não queimou nem um fio de cabelo. O fogo de Deus no deserto se manifestou na nuvem que eles seguiam e se manifestou também como juízo. O fogo de Deus no Carmelo se manifestou para Elias diante dos profetas de Baal para estabelecer juízo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é como labaredas de fogo, uma centelha a atear o fogo de Deus. O Brasil precisa ser uma seara em chamas, mas para isso, primeiro a igreja precisa começar a arder. Avivamento começa com a igreja. Avivamento é para quem já possui vida, para quem já possui o Espírito Santo. O avivamento incendeia a igreja e a igreja incendeia o mundo. O avivamento quebranta a igreja e salva o mundo. No avivamento, a igreja prepara
prepara o caminho do Senhor, endireita as suas veredas e toda a terra vai ver a salvação do Senhor. Lucas capítulo 3, verso 4 a 6. Lucas 3, 4 a 6. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e o outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vos está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. No avivamento, as torrentes de Deus descem sobre os sedentos e as multidões se convertem. Isaías 44, 3 a 5. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros de águas. Então a importância, verso 5, este dirá: eu sou do Senhor, e aquele chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Por isso que a igreja precisa passar pelo batismo no fogo para ser revestida de poder e autoridade. O mundo está sendo açoitado pelo chicote das crises mais avassaladoras. Crise política, crise na saúde, crise econômica, crise social, crise moral, crise familiar, e não é diferente da crise espiritual. Para muitos, morreu a esperança. O povo está assolado pelo medo, encurralado pelo temor de um vírus, sufocado pela injustiça e mergulhado na violência. Só o poder de Deus manifestado, através de uma igreja santa, pura, aquecida e aguerrida, pode mudar o cenário dessa nação e levar o nosso povo ao arrependimento e às fontes de salvação em Jesus. Temos amparo nas Escrituras para crer que quando o povo de Deus se reúne, Deus pode manifestar-se de forma extraordinária em seu meio. Multidões estão indo para o fogo do inferno, porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Quando o fogo de Deus cai sobre a igreja, multidões são salvas do fogo do inferno. Quando o fogo de Deus desceu no Monte Carmelo, os profetas de Baal clamaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Abandonaram suas crenças vãs a Baal. Foram mortos, mas confessaram: só o Senhor é Deus. Que o altar das nossas vidas seja restaurado o mais rápido possível, para que o fogo de Deus venha sobre nós e nos inflame, e sopre as chamas para todos os 4 cantos da nossa pátria, a fim de que a nossa nação se converta dos seus maus caminhos e abandone os seus ídolos e possa se voltar para Deus. O batismo que João fala é que Jesus virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João, quando ele explica, ele tem a pá em suas mãos, limpará toda a eira, mas jogará palha num fogo inextinguível que não se apagará. Já lemos Mateus 3, de 10 a 12, Lucas 3, 16. Línguas repartidas como que de fogo. Interessante que na visão, o serafim que tomou a brasa, serafim no original são serpentes incendiárias. Línguas repartidas como que de fogo, o que não garante que eles poderiam estar vendo a visão de serafins. Avivamento espiritual é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o agente do derramar do Espírito, do derramar do fogo. Porém, o coração de cada um de nós é o campo que precisa ser incendiado. Isso requer de nós oração, preparação, desejo ardente de recebê-lo. Certa feita, um dos maiores avivalistas do século XX
Dr. Edwin Orr, numa grande concentração de evangélicos em praça pública, onde milhares de irmãos de denominações diversas estavam congregadas, Dr. Edwin Orr fez algo em comum. Para surpresa e espanto dos presentes, ele chamou um pastor aspersionista e chamou um outro pastor imersionista. Diante da multidão expectante, ele perguntou aos dois pastores: qual de vocês vai usar mais água para batizar? De aspersão ou por imersão? Essa pergunta, um tanto quanto inconveniente, perturbadora, quase que improducente num momento como aquele, causou constrangimento aos pastores e ao grande público. Mas antes que sua pergunta intempestiva pudesse instalar o desconforto, ele acrescentou: não importa a quantidade de água que vocês usam no batismo, porque a língua do batizando ainda continuará seca. Ele necessita receber o batismo com fogo, porque a água lava o exterior, mas o fogo de Deus penetra e purifica o interior. O fogo depura as entranhas, o fogo queima por dentro. E voltando-se para a multidão, Edwin Orr disse: vocês precisam do batismo no fogo. De acordo com a Bíblia, foram muitas as vezes em que Deus revelou-se ao seu povo usando a figura do fogo. Êxodo capítulo 3, verso 2, apareceu a Moisés no monte Horebe numa chama de fogo, numa sarça que ardia e não se consumia. Êxodo 13, 22, conduziu o povo de Israel pelo deserto 40 anos nas noites escuras e tenebrosas através de uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo. Êxodo 19, 18, Deus desceu sobre o Sinai com fogo para entregar a Torá. Êxodo 24, 17, o aspecto da glória de Deus era de fogo. Ali do Sinai, Deus falou a Moisés do meio do fogo. Deuteronômio 4:12. O Senhor respondeu com fogo à oração de Elias e provou ao povo apóstata de Israel que só o Senhor é Deus. Deus respondeu à oração de Davi com fogo, quando ele ofereceu sacrifício a Deus em 1 Crônicas 21, 26. No altar do tabernáculo, o fogo era mantido aceso continuamente mediante Levítico 6:9. Desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando ao Senhor o templo de Jerusalém, e a glória do Senhor encheu a casa, como 2 Crônicas 7:1. Elias foi transladado ao céu por um carro de fogo e cavalos de fogo que passaram e o separaram de Eliseu, e ele sobe num redemoinho. Eliseu mais tarde foi protegido dos exércitos sírios por cavalos e carros de fogo, em 2 Reis 6:17. Isaías orou para que Deus fendesse os céus e descesse, se manifestasse, como quando o fogo inflamava os gravetos, de Isaías 64, 1 e 2. Zacarias disse que Deus se coloca protetoramente ao nosso redor como uma muralha de fogo em Zacarias 2:5. Ele faz os seus ministros como labaredas de fogo, mediante Hebreus 1:7. O nosso Deus é um fogo consumidor, mediante Hebreus 12:29. O seu trono é de fogo, Daniel 7:9. A sua palavra é fogo, Jeremias 23:29. O seu amor é fogo, Cantares 8:6. Jesus batiza com fogo, Mateus 3:11. O Espírito Santo desceu no cenáculo em Pentecostes como línguas de fogo repartidas, Atos 2:3. Essas chamas de fogo que precisam invadir a nossa vida, Jesus quer nos tirar de uma vida superficial, débil, pobre, medíocre e levar-nos às alturas excelsas de uma experiência gloriosa com seu Espírito e com seu poder. Existe algo mais de Deus para nós, para ser revelado, desvendado e experimentado. Tem algo mais sólido. Não podemos ficar só no leitinho. Não podemos viver enfraquecidos, pois o que está à nossa disposição é a suprema grandeza do poder de Deus. Mediante Efésios 1:19. Efésios 1:19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder.
Não podemos ficar só nos arrastando pela vida, vencidos e nocauteados, sem ânimo, sem vigor, porque em Cristo e com Cristo estamos assentados nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, mediante Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não podemos nos entregar como vencidos, não basta ficarmos falando de poder, precisamos conhecer e experimentar esse poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder. O evangelho que nós abraçamos é um evangelho de poder. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A cruz que nós anunciamos é poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Espírito que recebemos é o Espírito de poder. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Precisamos clamar que o Senhor nos batize com fogo e com poder, porque só o fogo de Deus é capaz de inflamar a igreja. Porque enquanto a igreja não viver essa realidade, ela estará fraca e não causará impacto na sua geração. Precisamos pedir hoje mais do que nunca fogo de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos pedir hoje mais do que nunca o batismo no fogo e o batismo no Espírito Santo. Agora precisamos conhecer as propriedades do fogo também. O fogo ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O fogo clareia. Então quem é batizado no fogo tem que andar na luz. Quem é batizado no fogo tem que ser iluminado pela revelação da palavra. João 8, 12. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que é batizado com o fogo não anda em trevas. Aquele que recebeu o batismo no fogo não vive se escondendo, encapuzado, encavernado por causa dos seus pecados. Ele anda na luz e não tem vergonha de se expor. Deus quer alinhar a sua vida e te levar à santidade. Santidade no corpo. O Senhor não aceita fornicação, adultério, amaziado. Aquele que está amaziado tem que se consertar. Tem que pôr sua vida em dia. Crentes que frequentam a igreja, mas vivem acobertando seus pecados, vivem sem integridade, sem verdade, sem transparência, tendo uma vida de aparência de piedade, mas sem poder. Uma vida hipócrita impede o crente de receber o revestimento do poder e o batismo no fogo. Aquele que é batizado com o fogo tem comunhão com Deus. Leva Deus a sério, anda em sintonia com Deus vivo, tem prazer em Deus, deleita-se em Deus, anda face a face com Deus, não tem prazer no pecado, abomina o pecado, porque o pecado é abominável para Deus. Se quisermos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que andar em comunhão com Deus, agradando a Deus. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versos 5 a 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não podemos andar em trevas, mentindo ou pecando.
É impossível andar com Deus e andar no pecado ao mesmo tempo. Se andarmos no pecado, perdemos a intimidade com Deus. Ou andamos na intimidade com Deus e rompemos com o pecado, ou então estamos em treva. Enquanto abrigamos práticas pecaminosas em nossas vidas, enquanto albergarmos pensamentos impuros na nossa mente, enquanto alimentarmos nossos olhos com a lascívia, não haverá batismo no fogo para nós. Enquanto estivermos racionalizando o pecado, justificando e protegendo e transferindo e excusando ou desculpando-nos, não haverá avivamento para nós. Ser guiado pelo Espírito é mortificar as obras da carne, é viver uma intimidade com Deus, uma vida correta com Deus, que são evidências do batismo no fogo, são a marca de um verdadeiro avivamento. Avivamento é vida face a face com Deus. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com o irmão, porque o fogo purifica, o fogo aquece, mas o fogo se alastra. Chegamos então à nossa conclusão. O coração cheio da palavra de Deus é o seu melhor guia. Impossível você ser guiado pelo Espírito Santo se você não se encher da palavra. Não edifique a sua vida em cima de profecias. Profecia é consequência de uma vida de relacionamento com a palavra de Deus. Então coloque a palavra de Deus sempre em primeiro lugar e busque o batismo no Espírito Santo e o batismo no fogo. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por concluirmos mais uma matéria. Mas que não seja, Senhor, apenas uma grade de aula, mas uma vivência em nós. Leva-nos onde possamos ouvir a Tua voz, Tua palavra, que é mais afiada do que qualquer espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. Faz essa divisão na nossa vida. Pensamentos e intenções, Senhor. Santifica-nos pela Tua palavra, que venhamos ter fome, sede, que venhamos, ó Pai, buscar a Tua presença. Batiza-nos com fogo, batiza-nos com o Espírito Santo. Arranca de nós aquilo que não Te agrada. Arranca de nós aquilo que nos impede de uma comunhão contigo, para que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu enviei para você no e-mail que temos cadastrado todas as apostilas desse ano, e também enviei em PDF todas as provas. Se por acaso você não recebeu, entre em contato conosco pelo celular, avisa-nos, ou se você não fez alguma prova, refaça essa matéria, ouça essa matéria. Temos muitas matérias já online, muitas matérias aí já no WhatsApp, e a nossa oração é que você possa não só aprender a verdade, mas colocar em prática na tua vida, no nome precioso de Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima matéria. Não desanima. Sei que por WhatsApp é mais difícil, mas persevera, que com certeza o Senhor vai honrar aí a tua insistência, a tua perseverança, e você vai viver um novo tempo de Deus. Deus te abençoe e até a próxima matéria no nome de Jesus.